Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. O Shopping Center Lapa, em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a organização Desabafo Social, abriram a loja Respeita as Minas. O espaço oferece atividades como palestras, workshops e minicursos. O debate foi sobre gordofobia. Gordofobia, quebra de padrões, moda plus size e afetividade da mulher gorda foram alguns dos temas debatidos na roda de conversa Gordofobia e Redes Sociais. Firmamos passar parceria junto com a Secretaria e com o Desabafo Social e resolvemos abrir esse espaço para falar sobre o empoderamento feminino, em todas as suas vertentes. O objetivo é conscientizar a população a desconstruir atitudes preconceituosas explícitas contra pessoas gordas. Dona da página Gorda Roupa, Carla Gaurão utiliza as redes sociais para combater o preconceito. Eu não me vejo em mais de 97% dos desfiles que acontecem tanto aqui em Salvador quanto pelo Brasil e fora do Brasil. Então está começando isso agora, de conseguir me ver em algumas coisas, de conseguir me vestir com roupas que seguem certas tendências da moda, porque ela está chegando para a gente agora. É o famoso movimento da geração GG. O empoderamento e a autoestima da mulher passam pela forma como ela se vê no espelho, como ela se veste. E para mulheres plus size, assim como eu, encontrar uma arara assim como esta, cheia de números grandes e de roupas que estão na moda, é enriquecedor. E quem é que não fica com a autoestima elevada em um modelito como este? Miss Barbie 2017, Alze está se preparando para outro concurso de beleza. Ela dá um recado para os gordofóbicos de plantão. A mensagem que eu passo para todas as meninas, todas que sofrem esse preconceito, é que não aceite, se ame, saiam do armário. Vamos falar agora sobre a leishmaniose, popularmente conhecida como calazar. Pois é, Jonatas, a doença é transmitida através de um mosquito e pode chegar a acometer seres humanos. Muitos pensam que a leishmaniose, popularmente conhecida como calazar, é transmitida de um cão para o outro, mas, segundo essa veterinária, isso não é verdade. Para que ocorra a infecção, tem que existir o mosquito, que é o flebótomo, né, o Lutzomyia longipalpis. Ele precisa picar um animal doente ou uma pessoa doente, e aí ele vai se infectar. E quando ele for fazer de novo a injeção de sangue, né, picar um próximo hospedeiro, ele vai fazer a transmissão da doença. A veterinária alerta que a doença é silenciosa e quase não apresenta sintomas. Nem sempre o animal infectado vai apresentar características da doença. 70% dos animais eles não têm sintoma nenhum. Então isso dificulta muito o achar a doença, né? Teria que fazer exames de sangue rotineiros. O Nordeste, o Brasil em si e o Nordeste principalmente, é uma zona endêmica. Então, todo animal ele tem que ser investigado todo ano. No ser humano, sim, se consegue chegar à cura quando o diagnóstico não é feito muito de forma tardia. Mas no cão, infelizmente, não há tratamento que leve à cura. Existe apenas medicações que vão fazer um tratamento paliativo. No mês de fevereiro, um menino de apenas 2 anos morreu vítima de leishmaniose em Campina Grande. A criança passou 12 dias na unidade de terapia intensiva aqui do Hospital Alcides Carneiro, mas não resistiu. Segundo a direção do hospital, o menino apresentava sintomas da doença há um mês, mas chegou na unidade ainda sem diagnóstico. O Hospital Universitário é um hospital de referência para receber crianças, aliás, desde crianças até adultos, é de referência para a leishmaniose visceral, que popularmente chamado calazar também, né? E essa criança ficou fora
com outro diagnóstico em torno, parece, de 6 semanas. E ela já chegou em quadro de infecções, que são as 2 complicações que levam a óbito. São as infecções e são as hemorragias. De acordo com a infectologista, a doença afeta principalmente idosos e crianças e, se progredir, ataca o sistema imunológico, causando febre e fraqueza. Mas as chances de cura são grandes quando o diagnóstico for rápido. Nós temos tratamentos específicos, tanto de primeira linha como de segunda linha. E o tratamento é em torno de 20 a 40 dias. E o paciente fica totalmente curado. Que CrossFit não é para amadores, a gente já sabe, Jonatas. Pois é, e para crianças, será que a modalidade é apropriada? A repórter Marília Rigoni foi em busca dessa resposta. O peso é de madeira para ser mais leve e o agachamento nem é tão puxado assim. É a clássica brincadeira de vivo morto. Essa turma não pega pesado, mas treina o CrossFit desenvolvido para crianças. É como uma aula de CrossFit para adulto, tá? Só que a gente adapta os movimentos e a gente geralmente não faz todos os movimentos de CrossFit, tá? No início da aula a gente trabalha um alongamento, a gente faz um alongamento para as crianças. Depois a gente tem uma parte de aquecimento, que eu trabalho com circuitos, tá? Uso cone, uso bambolê, uso a caixa. De vez em quando boto uma brincadeira para quebrar um pouquinho. As aulas são 2 vezes na semana e duram em torno de 1 hora. Então, prepara e vai! O pediatra Antônio Carlos Turner aprova os exercícios para as crianças. Quando a gente ouve a palavra CrossFit para criança, assusta. Mas essa modalidade já existe há mais de 10 anos e sempre com um professor apropriado, entendendo as necessidades e as limitações das crianças, tá? Hoje a gente vê a obesidade infantil tomando conta. Alegra muito a pediatria quando a gente vê as crianças fazendo alguma atividade extra escola. Acho que a introdução do CrossFit ou qualquer outra modalidade vai ajudar numa coordenação, num equilíbrio, numa força, criar uma rotina para o futuro adulto. As atividades trabalham a parte motora, aeróbica e muscular, tudo adequado a cada faixa etária. A boa é que enquanto eles gastam energia aqui, algumas mães fazem aula em outro andar. Eu adoro fazer o esporte e a academia ofereceu o mesmo horário, tipo tem o CrossFit Kids e o CrossFit para as mamães ou para os papais que quiserem fazer no mesmo horário, então é muito legal. Eu acho que gasta uma energia boa, aqui eles sobem corda, aqui eles correm, pulam caixa, como vocês viram. Eu acho assim, varia muito o tipo de atividade e é um tipo de atividade que a criança gosta, porque a criança adora subir corda, adora pular, então eu acho que o CrossFit é como se fossem as brincadeiras de criança com um pouco de técnica, então é bem legal assim, eu sinto que eles gostam muito. Um monte de mãe me pergunta, não vai machucá-los? Poxa, o professor tem tanto cuidado, é tudo tão direitinho, sabe? Ninguém força ninguém a nada, é muito legal, acho que é válido sim, experimentar. O Repórter Brasil, aqui da TV Brasil, passa agora a ter tradução em Libras, a língua brasileira de sinais. E a comunidade surda vai ficar ligada aqui com a gente e muito bem informada desde as 9h15 da manhã, quando começa o Repórter Visual, até as 10, quando termina o Repórter Brasil. É a sua TV pública, garantindo acesso à informação a uma população de milhões de pessoas. Alexandre ficou com surdez profunda quando tinha poucos meses de idade. Ao longo dos seus 55 anos, sempre se deparou com uma barreira quando queria se informar pela televisão. Eu realmente fico desinformado porque é necessário que haja uma tradução em Libras. Eu sendo surdo, um cidadão surdo, ligo a televisão e vejo bocas se mexendo, vejo apenas as imagens, mas o conteúdo dessa informação eu não recebo.
E é necessário que haja realmente tradutores de Libras, falta acessibilidade comunicacional no nosso país. Em 2002, a Lei 10.436 reconheceu a língua brasileira de sinais, Libras, como meio legal de comunicação e expressão no país. Ainda assim, os mais de 10 milhões de brasileiros surdos têm o direito ao acesso à informação negligenciado. E, por vezes, eles se sentem à parte da sociedade, como o Bruno, que, devido à meningite, perdeu a audição aos 5 meses de idade e que, mesmo com o recurso do Closed Caption, precisa do auxílio da família para entender o que está passando na TV. Eu, às vezes, tenho que chamar minha mãe e perguntar o que foi dito naquele determinado programa. E aí a minha mãe tem que me explicar, ou algum parente, algum membro da minha família. Então, eu não tenho essa autonomia. A legislação brasileira determina que o poder público em geral e que as empresas concessionárias de serviços públicos apoiem o uso e a difusão de Libras como meio de comunicação objetivo. Oferecer um telejornal com tradução simultânea e ao vivo em Libras, além de garantir o cumprimento da lei, permite a inserção e o acesso à informação da comunidade de surdos. O novo Repórter Brasil, que agora é o primeiro telejornal de rede e da TV aberta a oferecer a tradução em Libras, além de levar notícias do dia a dia, também cumpre o papel educativo da TV pública, abrindo uma janela de informações para os surdos. Ter um telejornal realmente voltado, acessível para o sujeito surdo, oportuniza uma inserção social. Cada vez mais os temas do Enem, as redações do Enem, são sobre temas da atualidade. Então, tendo um telejornal voltado para essa atualização dos sujeitos surdos, vai oportunizar, inclusive, a inserção social dentro do ambiente educacional. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Fique agora com o Repórter Brasil. Bom dia para você, tchau.